Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, também a cotação dos seus grãos, sejam eles soja, milho ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficaram os gráficos no dia de ontem. Então vamos lá. A princípio a gente tem para o petróleo uma queda no dia de ontem, fechou aí com 0,81 de queda. E hoje mais uma queda de 1,42%. Para o óleo de palma, a gente teve uma alta ontem de 1,15% e hoje fechou com uma queda de 1,22%. Óleo de soja ontem também caiu bem, caiu 2,07%. Petróleo caindo, puxou ele para baixo também. Lembrando, né, tinha essa região de resistência a ser vencida, testou lá, não conseguiu romper, volta a cair. Se perder esse fundo agora, a gente pode projetar um alvo ainda mais baixo para o óleo de soja, que ficaria lá na casa de 43 dólares, tá? Então temos que acompanhar aqui esse mercado, porque ele pode ser uma ponta fraca aí também da soja, né? Ontem a gente viu o farelo subindo, o farelo subiu bem, batendo recordes aí de esmagamento lá nos Estados Unidos, né? E subiu 2,49%, tá? Isso acabou puxando a soja também. Hoje a gente tem um movimento no farelo de 0,08% de queda, basicamente no 0 a 0, né? Mas como eu falei, acabou puxando a soja no dia de ontem. Soja que trabalhou no negativo, chegou a trabalhar mais no positivo, né? Subiu cerca de 12 cents por bushel e fechou aí com uma alta de 0,25%, 3 cents por bushel. E hoje já volta a cair novamente. O mercado aí não está acreditando na capacidade de escoamento dos Estados Unidos dessa soja e acreditando que vai ficar com um estoque maior, né? Isso também está muito atrelado com os dados da China que foram publicados ontem à noite. Basicamente a China ela cresceu 1%, vem em linha com as expectativas, mas os dados que desanimaram o mercado foi aonde ela cresceu, né? E basicamente ela cresceu aonde? Vendendo carro elétrico, vendendo painéis fotovoltaicos e também baterias, tá? E o mercado esperava que a China aumentasse na parte de consumo interno, mas lá de fato a população não está consumindo, a deflação ela ainda é muito grande lá e isso acaba prejudicando, né, o mercado chinês e eles necessitam nesse momento que os locais consumam produtos internos, né? Basicamente o mundo está comprando menos da China e também o comércio interno também está comprando menos, isso preocupa bastante. Então apesar dos dados virem bons, eles têm um pouco de máscara em cima, né? Comentei com vocês ontem sobre o mercado de trabalho chinês. E a princípio, por dados não oficiais, porque de novo eles pararam de publicar, né? O desemprego entre os jovens atingiu aí 28%. E eles estão ficando mais em casa, ficando mais com os pais. Se não sai de casa, não arranja namorada. Se não arranja namorada, não casa e não compra casa nova, não compra itens para as casas novas, não compram carros, enfim. Toda a economia deles até então era baseada nesse ciclo, né? Não é o que está acontecendo. E a gente vê também ainda uma continuação do problema lá com os suinocultores, né? Então as empresas, principalmente as menores, têm uma dificuldade muito grande porque a margem está negativa já faz uns 8, 9 meses, tá? Então muito negativo e acaba impactando demais o mercado. A Muiwan, que é a principal empresa do ramo, ela que consegue ter margens melhores ainda passa por dificuldades. Então você imagina as demais, né? De qualquer forma, a gente vê aí então uma demanda mais fraca e isso acaba impactando também nos preços, tá? Ontem a gente teve uma expectativa de produção de trigo lá na Índia vindo para 114 milhões de toneladas, o que é um recorde de produção. E lembrando, a Índia é um dos maiores exportadores de trigo, tá? Isso somado a um dia onde o dólar se fortaleceu muito contra as moedas ao redor do mundo, seja elas de países de primeiro mundo ou de terceiro mundo, né? Como seria aqui o caso do Brasil. A gente viu então uma soma de fatores que faz com que a Índia seja muito mais competitiva. Por quê? Se o dólar ficar mais caro, eu tenho que comprar lá em dólares. Qualquer comércio global funciona dessa maneira. Então, se eu
tem um dólar mais forte contra a rúpia indiana, basicamente eu consigo comprar mais utilizando menos dinheiro, tá? E do lado dos Estados Unidos já é o contrário, porque o dólar está mais forte, eu vou precisar de mais dólares para comprar menos, tá? Então a competitividade dos Estados Unidos ela acaba piorando quando o dólar se fortalece e faz com que as commodities tenham que se ajustar, caindo os preços para continuarem competitivas, ou no caso dos Estados Unidos, que ainda não é competitivo em nenhuma delas, tem que cair mais para de fato compensar alguém tomar a origem lá nos Estados Unidos, né? Então o trigo sentiu muito essa questão da perspectiva de produção maior e também o câmbio, né, mais forte, e caiu 2,35% ontem, 14 cents por bushel. E essa queda do trigo acabou puxando aí também o milho, tá? Milho lá em Chicago ontem caiu 0,78%, 3 cents por bushel. E hoje vem com uma queda aí de 0,28%, a princípio vindo buscar aquela linha de referência que a gente havia traçado. Milho que vem numa bela tendência de queda já faz um bom tempo, né? Lá em Chicago, a princípio, não tem muito o que fazer, tá, pessoal? Ainda mais depois desse relatório do USDA que trouxe uma revisão para cima aí na produção em 390 milhões de toneladas, tá? Então eles têm muito produto para negociar e a demanda ela está fraca, e quando há demanda ela tende a ir para outra origem porque os Estados Unidos segue caro comparado a outras origens, tá? E temos aí também perspectiva da Bolsa de Rosário, que traz o milho para cima, traz a soja para cima, lá vem chovendo bem praticamente todos os dias, o clima está favorável, está mais quente, mas como continua chovendo, ok. Então, a princípio, realmente a gente deve ver uma produção recorde lá na Argentina. E isso colocaria mais pressão nos Estados Unidos, porque a Argentina é um player muito forte e hoje a correlação entre soja e milho na Argentina favorece o produtor a vender milho, tá? Então, mais oferta aí no mercado coloca os Estados Unidos numa situação realmente muito difícil, né? Dá uma olhadinha no clima, pessoal. Segundo o modelo americano, a gente tem uma perspectiva de menos chuvas daqui para o Brasil para os próximos 5 dias. Região do Mato Grosso, em suma, deve chover num acumulado de 5 dias aí cerca de 5 milímetros. A gente deve ver um pouco mais de volumes de chuvas aqui para o Rio Grande do Sul, que pode chover cerca de 100 milímetros em algumas áreas, né, até 120 milímetros. Santa Catarina também chove bem, cerca de 50 milímetros. Aqui para o Paraná é um misto, fica aí entre 5 a 40 milímetros. E pelo modelo europeu é basicamente a mesma coisa, tá? Um pouco mais de chuvas lá para o Rio Grande do Sul. Deve chover em média 50 milímetros lá para o estado inteiro. Mesma coisa para Santa Catarina. Na parte do Mato Grosso a gente deve ver uma média de 5 milímetros para o acumulado dos próximos 5 dias. E aqui para o Paraná o volume pelo modelo europeu aumenta um pouco, trazendo aí para 30, 40 milímetros. O que é bom também, porque já tem gente, principalmente aqui na nossa região, plantando milho, né? Para o acumulado, pessoal, nos últimos 3 dias aí, a gente teve volumes fraquinhos de chuvas, né? Onde mais choveu de 7 a 9 milímetros, tá? E a princípio essas chuvas devem ser mais fracas, como a gente acabou de ver. Olhando as bolsas ao redor do mundo, pessoal, a gente tem essa questão da China, dos dados chineses, impactando aí o mercado, né? Então a gente vê Xangai caindo 2,09%, atingindo mínimas aí dos últimos 3 anos, se eu não me engano, tá? E Hang Seng caindo 3,71%, tá? Majoritariamente em queda, então, Ásia e Pacífico. Outro destaque de queda é para o índice acionário lá da Coreia do Sul, que cai 2,47%. Pessoal, para gente que não é interessante, tá? Porque a China é um baita parceiro comercial nosso, então se ela não está indo bem, aqui para o Brasil tende a ser ruim também. Olhando para a Europa, a gente teve publicação de inflação no Reino Unido e ele veio acima da expectativa. A expectativa era 3,8%, veio em 4%. Isso aqui já melou todo o mercado europeu, tá? Uma nhaca muito grande. A gente vê aí Eurostock 50 caindo 1%, lembrando que